Segredinho para aprender a falar de improviso. São 3 técnicas. A primeira técnica, o improviso não pode ser imprevisto. Você tem que se preparar. Já pensa assim, o que eu vou falar se eu tiver que ir lá na frente, se eu for chamado por alguém, o que eu vou falar? Pensa nisso. Você tem que se preparar. A segunda técnica é aquela técnica fujão. Você chama um especialista para falar. Exemplo, chama a pessoa especialista no assunto que está no ambiente e já passa a palavra para ela. Algo como assim, eu não conheço pessoa melhor para falar sobre esse assunto do que fulana de tal, então eu tomo a liberdade de passar a pergunta para ela. Fulana, nos dê uma aula sobre isso aqui, por favor. A terceira técnica é a técnica que os políticos usam muito. É a técnica de elevar o nível da discussão. Se você for perguntado sobre um nível detalhado, você vai aumentando, elevando o nível da discussão. Exemplo disso. Você foi perguntado sobre Covid. Você não sabe nada de Covid ou sabe pouco para falar de Covid, você eleva um nível e fala sobre doença respiratória. As doenças respiratórias são piores no inverno. Não sabe falar, eleva mais um nível, fala só sobre doença. As doenças causam dificuldade na população. Não sabe falar muito sobre isso, eleva mais um nível. Então, já fala sobre população nesse caso, ou sobre a história da população. Mas você vai sempre usando uma palavra que relaciona com o que você realmente sabe. Digamos que você saiba sobre a história da civilização, então você vai elevando o nível até chegar em civilização. Opa, eu sei sobre história e já puxa. A hora que a pessoa percebe, você não está respondendo o que foi te perguntado, porque você não sabe, você está improvisando, mas você já mudou de assunto. Vai lá, tenta isso, depois você me conta.